vamos voltar na Convenção de 32, o foco. A primeira vez que foi conversado, foi decidido se deveriam aceitar o batismo de outros cristãos, de outros irmãos, de outras denominações. Nessa convenção foi pedindo parecer, né? Foi pedindo parecer se irmãos batizados por imersão, provenientes de outras denominações, devem ser batizados para fazer parte conosco. A resposta dos anciãos e a resposta do próprio Franciscão. Isso aqui foi em 1932. Vamos lá. Não. Nós cremos que se o batismo for feito de acordo com a palavra e com a fé, não será necessário. Aí, nessa convenção, ele cita alguns pontos. Eles vão citar Marcos 16:16, eles vão citar João 3:23, João 8:36, do 8:36 ao 38. Depois eles vão citar Atos. E aí, esse assunto ficou bem claro e definido, que não era para ser feito rebatismo, era para aceitar o batismo desses irmãos. E consideravam como irmãos, né? Consideravam como irmãos. Bom, isso foi em 1932. O tempo passou, a guerra na Itália aí, estava uma guerra muito grande espiritual lá, eles perseguindo os irmãos lá na Itália. Quando houve uma liberdade, que acabou aquela perseguição um pouco na Itália, eles fizeram uma convenção lá em 1944. E em 44 eles tocaram nesse assunto novamente. Aí o que foi falado lá na convenção, na primeira convenção novamente após a guerra, porque a Itália ela teve 3 grandes reuniões. Ela teve em 1928, 1929 e depois a de 44. A de 28 foi o irmão Michael Palma que presidiu, a de 1929 foi o irmão Luiz Francisco que presidiu, e daí de 44, agora não me recordo quem foi o irmão que fez essa reunião de 44, mas nessa... E o Francisco estava nas 3 reuniões? Nas 3 reuniões o Francisco participou ou não? Não, 28 não, ele estava na de 29. Foi na segunda convenção. Que ele presidiu. Oi? O Francisco ele presidiu uma dessas 3, mas ele esteve nas 3 ou ele só teve naquele presidiu? Só teve naquele presidiu. E nessa de 44, teve representante brasileiro nela ou não? Não, teve representante dos Estados Unidos. Teve os dos Estados Unidos falar. Bom, 44 foi tocado no assunto novamente. E veio a mesma, né? Veio a mesma resposta. E aqui estão os artigos da Convenção de 44. E nessa convenção está ali um artigo bem explícito e reafirmando a Convenção de 32, que já tinha sido tratado, já tinha sido falado. Então, aqui ficou claro nessa Convenção de 44 a mesma coisa que eles tinham tratado lá em... Irmão Sebastião, irmão Nego. Deus abençoe, bem-vindo, irmão Nego. Graça e paz, irmão Nego. Já mandei um abraço para você, acho que você já viu lá, né? Um abraço aí para toda a família. Um abraço muito grande para você, irmão Nego, para toda a família. Deus abençoe por estar conosco aí. Aqui nessa reunião de 44, eles trataram sobre ofertas missionárias, eles trataram sobre alguns diáconos, eles trataram, se você ver aqui, você vai conseguir ver que eles tratam, eu não sei se você está conseguindo enxergar aí, mas eu vou tirar aí da tela. Ali, eles tratam ali certinho sobre a questão do batismo. Está em italiano o ensinamento e está muito claro. Dá para ver, membro proveniente de outra Eles falam de alguns problemas locais e depois eles tratam ali sobre falar em línguas estranhas também. Então, é um assunto que ficou bem definido, é um assunto que ficou bem esclarecido, né? Então é isso. Deixa eu te perguntar, irmão Itamar. Aí abordou a questão das línguas estranhas, né? Nessa época,
que eles trataram essa questão. Falavam todo mundo junto ou só podia falar em língua quando tinha alguém para interpretar? Como é que era nessa época? Falava todo junto, era um fogo para eles, né? Mas sempre tinha no meio do culto alguém que estava falando em língua e alguém que levantava e interpretava. Interessante que sempre que tinha alguém que interpretava, pegava um caderninho e escreviam aquelas interpretações. Então, tem muitas mensagens aí escritas, divulgadas, dessas coisas que você falava em língua e era traduzido e eles escreviam. Tem muitas dessas mensagens que estão em livrinhos. Olha, inclusive, você tem catalogado? Tem no seu livro essas mensagens ou não? Tem. Inclusive, tem duas mensagens. Tem duas mensagens que a própria congregação publica como se fosse dela, ou que se fosse irmãos da congregação. Não, era lá das igrejas italianas. E ela acaba publicando. Se vocês olharem no livrinho verde, vocês vão ver lá essas mensaginhas lá que tangia sobre alguns assuntos lá da Itália, sobre a perseguição que eles iam passar, sobre todas aquelas coisas. Mas a igreja italiana, naquela época, não tinha nada a ver com a igreja brasileira. O que ligava todas essas igrejas no exterior com a igreja brasileira era a figura do irmão Franciscão. Como ele era um missionário, era ele. Mas as igrejas nunca tiveram uma ligação formal, nunca tiveram uma central. Era cada um por si, Deus por todas. Era uma convenção de igrejas co-irmã. Elas tinham comunhão entre si, lógico, mas não existia uma centralização. Só para poder deixar essa questão muito clara, que não tinha uma centralização. O irmão Luiz Francisco, ele não mandava em todas as igrejas, ele não tinha essa cobertura espiritual. Eu falo e vocês obedecem. Isso não existia nas igrejas que ele plantou. Ele era avesso a isso e morreu avesso com isso. O Franciscão, o que ele fazia? Cada ano fazia uma reunião ministerial numa cidade, numa província, num estado. Então, as reuniões ministeriais na época do Franciscão era rotativa, nunca no mesmo lugar. Elas iam de cidade em cidade, as reuniões. E o que eram essas reuniões? Era para trocar experiências, trocar ideia. Ah, na minha região está assim, lá na região tua está assim. Então, eles trocavam experiências. Mas não que um queria mandar na região do outro, não, porque a igreja era congregacional, a igreja ela fazia tudo em conjunto com a Irmandade, as reuniões ministeriais eram abertas para a Irmandade, pessoas comuns podiam participar dessas reuniões ministeriais. Inclusive que até hoje na igreja dele lá é assim, e na Itália algumas igrejas também é assim ainda. Então, tinha a participação da Irmandade nessas convenções, nessas reuniões. Tem um livro que... Pode falar. Tem um livro que eu tenho aqui dos 50 anos da história, que eu já mostrei ele. Ali tem foto de diversas convenções de vários anos e mostrando lá toda a Irmandade presente naquelas convenções. Então, esse livro, eu já tenho autorização para traduzir ele, então ele já está no processo de tradução, que é um livro que trata dos 50 anos após a convenção de 1927, ele pega de 27 até quando a igreja completou 50 anos. Então ali tem muita história boa, tem muita coisa boa. Ali eles falam muito da figura do irmão Franciscão. E depois tem a Nossa Herança, que é um outro livro também, que tange desses assuntos, que também eu tenho autorização, já mostrei aí a carta de autorização, que eu tenho autorização para traduzir esses livros para o português. E aí é uma riqueza. Eu vou traduzir na íntegra, e vai ser igual está no americano, vai estar aqui no brasileiro, com as fotos do mesmo jeito que está no americano, na íntegra. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.